Bom, vamos gravar a partir de aqui, então. Eu cheguei atrasado também, nem vi também. Pois é, você não me ajuda, bicho. Vocês param no final da tarde aí pra tomar uma cervejinha e não chega e... Professor, eu tô pedindo a volta o dia todinho nesse sol quente. Até eu votar no C. Eu nem voto aqui, mas vou dar um jeito de pedir pra alguém votar no C. Falar, vota aí. Ajuda o seu amigo, velho. Eu vou achar, localizar uns 3 caras que eu conheço aqui, que votam aí no Novo Gama. Ó, vota no menino aí. Mas não me ajudou, não me ajudou hoje. Tá, joia, professor. Vamos para frente aqui. Então, essa questão da resistência à compressão aí, ó. Então, durante as últimas décadas, foi muito comum a aplicação de concretos com resistência à compressão. FCK, né? Resistência característica, de acordo com a norma, a resistência característica, ela tem que ser, a resistência medida na obra tem que ser maior que a resistência característica, não esqueça disso. De 13,5, 15 e 18. No entanto, a 611803, né? A partir dessa aqui, né? Hoje em dia nós já estamos na 6118 2014, já vai mudar de novo. Introduziu uma mudança importante aí, que é aquela mudança que eu já apresentei para vocês, né? De linkar o concreto com a classe de agressividade ambiental, tá? Que aí acabou com esses concretinhos aqui, ó. Né? As estruturas de concreto armado são projetadas e construídas com concreto FCK ou superior. O mínimo que a norma permite é o FCK de 20 MPa, quer dizer, resistência característica de 20 MPa. Aí fala assim que o concreto, esse aqui, né, classe 15, só para as estruturas de fundações e obras provisórias. Mas se você procurar para comprar, você não acha. As concreteiras não fazem concreto C15, não fazem. As concreteiras fazem concreto C20 para cima, tá? E os projetistas de fundação pararam de projetar concreto abaixo de C20, também porque não acha para comprar, tá? Então é muito interessante, porque eu já cansei de ver tubulão, com concreto 13,5 MPa. Porque pro tubulão, como o volume é muito grande, né? Tubulão é um tipo de fundação, né? Você cava um buraco redondo, um pocinho, chega numa profundidade de suporte, você abre a saia, você aumenta a base do tubulão. O tubulão é muito mais importante a resistência do solo do que a resistência do concreto. Em geral, quando o solo aguenta o concreto, não precisa ser a resistência característica muito alta. Então, o projetista de estrutura usava muito esse concreto 13,5 MPa. Hoje em dia não usa mais. Por quê? Ninguém fabrica. Né? Nem fazer o traço desse concreto o povo não faz mais. Então, enfim, para resumir para vocês, você vai usar o concreto C20 para cima. Tá? Isso aqui é uma tabelinha da norma, né? É aquela tabela que faz a ligação entre a classe do concreto e a classe de agressividade ambiental. Então, se for classe 1, o que é classe 1? É construção rural ou submersa. Na roça não tem gás carbônico, né? Teoricamente. Se você for para o Mato Grosso lá, você vai nadar na fumaça lá. Mas teoricamente, assim, não tem pouco gás carbônico, porque o gás carbônico é um fator de agressão, né, da estrutura. Então, se for classe de agressividade 1 na roça, você só vai achar isso na roça. Você vai calcular concreto armado com C20, que é o 20 MPa de resistência característica, e o concreto protendido C25. Classe de agressividade 2, que é meio urbano quando não é praia, né? Ou Brasília, Goiânia, Cuiabá, enfim, meio urbano que não é praia. Aí você vai ter concreto C25, quer dizer, o mínimo FCK que você pode usar é 25, e para o concreto protendido C30. Esse aqui é concreto armado, esse aqui é concreto protendido, tá? Classe de agressividade 3 é ambiente salino, quer dizer, praia, tá? Aí é o C30, o C35. E o classe de agressividade 4 é alta agressividade, ambiente industrial, o ambiente quando tem respingo de maré. Maré, né? Uma água salgada bate ali. Aí é o C40, C40. Isso aqui em cima, o que é? É a relação água-cimento, né? Quer dizer, quanto mais alta a relação água-cimento, mais água você tem no concreto. Quer dizer, uma relação água-cimento 0,65 dessa aqui
você tem para cada quilo de cimento, você tem 650 gramas de água, 0,65 quilos de água, né? Isso aí quer dizer relação com o cimento. Quanto mais água você tem no concreto, mais ele é poroso, certo? Mais ele é poroso. Se você tem um concreto muito poroso, ele é muito suscetível à agressividade ambiental. Então, à medida que as classes de agressividade vão aumentando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a relação com o cimento vai caindo, né? Tá vendo aqui, ó? Para a classe 1 é 0,65, para a classe 2 ela é menor, para a classe 3 ela é menor, para a classe 4 ela é menor. Ah, por que é isso? Porque classe de agressividade ambiental mais alta, ambiente mais agressivo, você tem que ter um concreto mais fechado, menos poroso. Então, uma classe de agressividade ambiental mais alta vai te dar um concreto mais poroso, mais sujeito à agressão ambiental. Tá? Bem, então aqui, ó, aí isso aqui, nesse slide aí, eu meio que detalho, né, o que eu falei no slide anterior. Tá? A elevação da resistência para um valor mínimo de 20 MPa, objetivo, quer dizer, tem por objetivo, aumentar a durabilidade das estruturas. Só aconteceu por causa da durabilidade. A partir do ano 2000, aí, 2001, 2002, os caras viram que as estruturas de concreto, que já estavam ficando velhas no Brasil, né, começaram a ter problema de durabilidade, principalmente corrosão de armadura, principalmente, é o maior problema. Então, quando você trabalha com concretos de uma resistência característica mais alta, você está gerando concretos menos porosos. Tá? Então, isso é função do quê? Da agressividade do ambiente. Tá? Agressividade do ambiente. Por quê? Porosidade aqui, ó, porosidade é um caminho para patógenos, agentes patogênicos, dos quais os mais complicados são CO2 e sal. Né? Os principais patógenos aí, ó. É o CO2, ele causa uma patologia chamada carbonatação. Vai subindo aqui, eu já falei disso, eu vou falar rápido. Vai subindo aqui o pH, né? Subindo não, baixando o pH aqui. A hora que chega na armadura aqui, ó, aqui, ó. Aí despassiva a armadura, isso aqui vira uma pilha eletroquímica, e aí uma região da armadura começa a perder seção e perde seção, né? Vai fazendo isso aqui, ó. Igual a pilha velha lá, aqui, um borne dela, um lado dela, vai perdendo material, até que estoura a peça, estoura a barra. Estourou a barra, pronto, foi pro pau a sua estrutura. E esse aqui é sal. Sal é outro mecanismo, é pitch, é um furinho, é um buraquinho. Essa corrosão aqui ela é generalizada, acontece na barra inteira. Esse aqui é só num lugarzinho. O íon de cloreto de sal, né, cloreto de sódio, chega aqui e aí começa aqui uma reação química aqui, que também é eletrolítica, eletroquímica, e ele vai perdendo íons aqui, vai perdendo massa. Estoura a barra também. Então, para resumir, concreto tem que ser fechado, não pode ser fissurado, muito fissurado, tem muito fissura. Por quê? Porque senão entra CO2, causa corrosão de armadura, ou entra sal, causa corrosão de armadura também. Tá? Então, os procedimentos contidos na NBR 6118/2003, né, eu já poderia ter colocado 2014, se aplicam apenas aos concretos da classe 1, quer dizer, só concreto tradicional. Mas então a 6118 ela não abarca concretos de alta resistência? Não abarca. Não tem no Brasil normas para concretos de alta resistência. Como que os caras fazem, igual o povo do Mané Garrincha fez? Como que faz? Usa norma internacional. Ano que vem, era para ser assim, né, mas por motivos óbvios não deu para a gente fazer. Mas ano que vem nós vamos fazer um concurso de concreto de alta resistência. Aí vocês vão dividir em grupos aí e vão estudar como que faz concreto de alta resistência. Primeira coisa para fazer concreto de alta resistência é tirar a água. Não pode ter água. Mas como é que eu moldo concreto que não tem água? Você usa aditivo, superplastificante. Outra coisa para aumentar a resistência do concreto é botar fibra. Fibra metálica, ou então fibra de eu sempre confundo, polietileno. Polipropileno. Polipropileno. Coloca fibra de polipropileno. Ajuda também na resistência.
Então, existem os macetes aí para você fazer concreto de alta resistência. Como é que é o curso? Os caras estudam, moldam lá, fazem o concreto, moldam lá 3 cilindros, e aí aquilo é rompido em 28 dias. Né? Ou é 14 dias, estou lembrando, acho que é 28 dias. 28 dias rompe o trem. Tem concreto que está tão grande, eu fiz em outro lugar, que a prensa não consegue romper. Olha só, cara, a prensa estoura, mas não consegue romper o corpinho de prova. Mas o fato é que no Brasil não tem norma para isso. Né? Então, quando a gente precisa fazer concreto de alta resistência, ou seja, acima de 50 MPa, quando você precisa fazer concreto de alta resistência, recorre-se a normas internacionais, principalmente norma americana. Né? Principalmente norma americana. Beleza? Bom, por último aqui, ó, concreto de alta resistência. Eu acabei de falar, né? Acabei de falar. Então, adições pozolâmicas, esqueci delas, né? Essa é a famosa super microsílica, nanosílica, metacaulin, que são finos, muito finos, 100 vezes mais fino que o cimento, 1000 vezes mais fino que o cimento. Com aquilo é misturado com o cimento, aí gera uma reatividade mais alta ainda. Né? Gera uma reatividade mais alta, gera mais produção lá de CSH, né? que é o grande produto químico lá que faz com que o concreto ganhe resistência. Você tem uma alta produção daquilo e você tem, mas só que quando você coloca finos demais, pós-finos, o concreto ele fica impossível de moldar, ele fica muito seco. Aí entra o quê? O aditivo plastificante. Tá? O aditivo plastificante faz com que o concreto possa ser moldável. Ele libera a água que existe lá. Eu não vou entrar nisso agora, mas ele libera a água. Então, para fazer concreto de alta resistência, em geral é adição pozolânica, mais aditivo plastificante, mais fibra. Você vê, na Noruega tem essa plataforma de petróleo aqui, ó, 360 MPa, bruto, né? Concreto 360. Bom, vamos continuar então aqui. Eu vou parar esse e vou começar, a gente vai entrar aqui no outra sobre resistência característica. Eu vou apresentar para vocês direitinho o que é aquela questão que eu estava falando de resistência característica concreta, tá? Tá aqui. Bom, então o que significa resistência característica? Né? De onde veio esse negócio aí de 20 MPa, 25 MPa? É o seguinte, gente, é porque é uma jogada que depende de estatística. Então, as medidas de resistência dos concretos apresentam grande dispersão em torno da média. Tem grande dispersão. Por quê? Fica dispersão. Resultados muito diferentes. São muito diferentes. Você pode pegar vários lotes de concreto de um mesmo caminhão e você vai ter resultados muito diferentes em torno da média. Tá? Então, se eu pegar lá 10 lotes, vamos dizer que a média deu 24,8. Mas você vai ter um concreto de 22 e um concreto de 27, certo? Que a hora que você soma, divide por 10, você tem uma média. Então, você tem uma dispersão em torno de uma média. Por que isso acontece? Porque o processo de fabricação do concreto ele é muito inexato. Não é igual, eu costumo dar o exemplo, né? Não é igual você fabricar um parafuso. Parafuso que você bota ele na linha de montagem lá, né? Você vai sair 1 milhão de parafusos igual. Não tem erro. Você pega um tipo de aço lá, que é um produto industrializado com alta precisão de industrialização, bota o bicho lá e você vai ter 1 milhão de parafusos igual. Concreto não é assim. Concreto, mesmo quando ele é feito na usina de concreteira, né, que tem balança, que tem um processo computadorizado de produção, mesmo assim, você vai ter diferença, você vai ter dispersão. Se você pegar várias peças para fazer aquele teste que eu falei para vocês, que é o mais importante, que é o teste de compressão, você vai ter muitas diferenças, tá? Muita diferença. Então, porque o processo físico-químico ele é inexato, tá? E o processo de fabricação é inexato também. Então, você tem uma distribuição que tem um valor médio, e tem um desvio padrão. Você tem uma curva de Gauss, tá? Então, que você tem um valor médio que está aqui, ó, e você tem um desvio padrão. O que é o desvio padrão? Um valor numérico
expressa o quanto os resultados estão dispersos. Quanto maior for o desvio padrão, mais seus resultados estão dispersos. Beleza. Então, os fatores que determinam o desvio padrão são esses aqui, ó. Erro de projeto, erro de traço, né? Do concreto. Erro de execução, acréscimo de carga, desvio de utilização da estrutura, determina o desvio padrão. Então, a resistência característica, ela é uma resistência, se tomada a resistência média, concreto com maior dispersão apresenta menos segurança. É verdade, ó. Se você tem dois concretos com a mesma resistência média. Você tem esse concreto espetadinho aqui, ó, né? Que tem uma resistência média. Está aqui, na resistência média está no eixo X, ó. E você tem esse concreto aqui com essa curva mais esparramada, que tem a mesma resistência média. O concreto que tem maior dispersão, que é esse aqui, ó, né? É o mais achatado, ele apresenta menos segurança. Por quê? Porque eu posso fazer um traço de concreto para 25 MPa e chegar na obra com 18 MPa, já que dá uma diferença muito grande dentro da média, né? Dá uma diferença muito grande, mas não pode acontecer, né? Porque se isso acontecer, eu vou ter um enfraquecimento lá da minha estrutura, né? Então, a adoção da resistência média não é um parâmetro seguro. Resistência média de vários corpos de prova ali não é um parâmetro seguro. Por isso é que usa valor característico, tá? Eu não vou ler, não. Nem eu entendo esse trem de direito. Eu só vou ler isso aqui para você. Quando você tem um concreto com uma menor dispersão, né? Você tem uma economia, menor consumo, tem segurança. Eu quero chegar nisso aqui, ó. A resistência característica, certo? A resistência característica, que é aquela para a qual você fez o cálculo, é igual a resistência média menos 1,5 S. Então, aqui que vamos entender isso aqui. O que significa aqui? A minha resistência característica é 25 MPa, tá? E foi para isso que eu calculei, certo? Então, a minha resistência característica tem que ser igual à minha resistência média. Da onde eu tiro a resistência média? Eu meço lá. Eu não peguei 3 corpos de prova lá e rompi. Peguei 3 corpinhos de prova lá e rompi. Então, vou falar aqui. Aqui minha resistência tem que estar 25, né? Então, vai ser a minha resistência média menos 1,65 S. S é o desvio padrão, certo? O desvio padrão, o valor dele vai de 3 a 6. 3 eu devia ter colocado isso aqui. Vou colocar para mandar para vocês. Vai de 3 a 6. E aí, ele está linkado com a qualidade do concreto. Se for um concreto de qualidade mais baixa, o desvio padrão vai dar mais alto. Então, ele aqui é mais alto, né? 6. Se for um concreto com qualidade média, o desvio padrão é 5. Se for um concreto com qualidade alta, o desvio padrão é 4. Tá? Então, vamos supor que o meu concreto seja um concreto com uma qualidade alta. Qualidade alta. Quanto que tem que dar lá para o 20 dias? O que deu na média lá, né? Menos 1,65 vezes 4. Quer dizer, se você fizer essa conta aqui, o seu concreto que foi calculado com 25, ele tem que dar mais de 30 com 28 dias. Por causa do coeficiente de segurança. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a resistência medida na obra não é a resistência característica. Ela tem que dar mais alto que a resistência característica. Só isso. Isso aqui eu vou deixar lá, mas isso aqui você tem que entender isso. A resistência medida na obra através lá dos ensaios de compressão tem que dar mais alta que a sua resistência calculada, a resistência para a qual você calculou. Tá? Bom, aqui tem um outro conceito importante, que é a questão do coeficiente de segurança. Tem essa também, tá? A minha resistência característica lá, ela deu 25 MPa. Essa que eu vou usar no cálculo? Não. Você não vai usar essa no cálculo. Você vai dividir ela por um coeficiente de segurança. Então, o que a gente faz com as ações? A gente aumenta o valor das ações, não é? O que a gente faz com as forças lá que estão agindo no concreto? A gente aumenta o valor da força. O que a gente faz com a resistência? A gente diminui o valor da resistência. Tanto o valor da resistência característica do concreto, quanto o valor da resistência característica do aço. Tá? Então,
Isso é o conceito de coeficiente de segurança. Você aumenta a carga e diminui a resistência. Essa conta aqui interessa muito, mas isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. E no caso do concreto, você divide o FCK por 1.4. 1.4. Pode usar sempre o 1.4, que é o que a gente usa na prática. E no caso do aço, você divide por 1.15. Quer dizer, quanto que eu vou diminuir a resistência característica do concreto aqui? Eu vou pegar e vou diminuir por 1.4. Dividir por 1.4. E aqui eu vou dividir por 1.15. Tá? Então lembra aqui, ó, para vocês aqui, ó. Não, o ponto ainda não. Vou falar aqui primeiro. Que é o quê? As cargas são majoradas e as resistências são minoradas. A carga sempre é multiplicada por 1.4. A resistência do concreto é dividida por 1.4. E a resistência do aço é dividida por 1.15. Por quê? Segurança. Tá? Vou começar com outro conceito aqui com vocês, que é o conceito de estados limites. Tá? Então, a segurança dos tipos de estrutura, elas envolvem dois aspectos. Primeiro, o mais importante, né, é que a estrutura não pode nunca alcançar a ruptura. O que é ruptura? Ruína. Caiu, a estrutura está caindo. Então, a estrutura nunca pode alcançar a ruptura. Tá? O segundo aspecto é relativo aqui, ao conforto e à tranquilidade do usuário na construção. Então, esses dois aspectos são chamados de estados limites da estrutura. A segurança de estrutura contra o colapso é chamada de estado limite último. E a segurança do usuário, o bem-estar do usuário na utilização, se relaciona, não é chamado com estado limite de serviço. Então, quando você vai calcular concreto, você faz o cálculo ao estado limite último, para o estado limite último e para o estado limite de serviço. Né? Como você faz isso? Utilizando diferentes coeficientes de ponderação. Primeiro, deixa eu explicar isso aqui direito. É o seguinte, o estado limite último, ele tem a ver com a ruptura da estrutura. Isso é fácil de entender. Né? A estrutura, se ela estiver muito carregada, ela vai deformar e vai romper. Isso é tranquilo a gente entender. Isso não vai deformar e vai romper. Tranquilo de entender, né? Na verdade, é uma situação terrível. Ela vai deformar e vai romper, né? Esse é o estado limite último. Eu vou calcular a minha estrutura para não chegar ao estado limite último. Beleza. Estado limite de utilização quer dizer o quê? Bem-estar do usuário. A norma de concreto relaciona o estado limite de serviço duas coisas, três, na verdade. Relaciona com deformação, relaciona com fissuração e relaciona com vibração. Então, o que é deformação? Eu não posso estar num prédio que tem elementos estruturais muito deformados. Onde que isso aparece muito? Vigo. Pilar aparece menos, aparece muito em Vigo. Você entra num prédio, a viga ela está muito deformada. A gente chama de flecha, né? Aquela barriga que tem no meio da viga. Assim. O que o usuário do prédio, que é leigo, o que ele vai pensar? Vai pensar que o prédio está caindo. E aquilo gera um desconforto psicológico. Tá? Eu tenho que confessar para vocês que eu demorei a acreditar nisso. Demorei. Tive que estudar muito para acreditar nisso. Porque a gente, engenheiro, né? A gente é muito objetivo. E essas questões psicológicas, elas são subjetivas. Como que a pessoa vai se sentir dentro de uma estrutura, né? Mas a norma leva isso em consideração. A pessoa pode se sentir mal dentro da estrutura, porque a estrutura está muito deformada. Então, a norma 6118, ela impõe o quê? Limites à deformação, né? Que tem a ver com a flecha. Tem a ver com a barriga da viga ali, ó. Aquela barriga não pode ser muito grande. Então, assim, a deformação vertical dela, com relação ao vão, tem uma limitação normativa. Tá? Normativa. Então, as estruturas não podem deformar demais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as estruturas não podem fissurar demais. Estrutura de concreto fissura. É normal? É normal. Mas não pode fissurar demais. As fissuras não podem ser muito abundantes e nem muito abertas. Se elas forem muito abundantes ou muito abertas,
aí você estará criando um caminho preferencial para a entrada de quem? CO2 e sais, tá? Então, a norma também limita lá a fissuração da estrutura. Ela limita, então, a deformação e a fissuração. Isso ela limita assim, de forma objetiva, tá? Tem as continhas que você faz lá para saber se a estrutura está muito deformada ou muito fissurada. Né? É objetivo, matemático. Agora, o terceiro fator não é matemático, não tem jeito de medir. A norma fala que a estrutura não pode apresentar muita vibração. Não tem jeito de medir vibração. Né? Não tem como você medir matematicamente. Aí é só um sentir mesmo do usuário. Isso está vibrando demais. A estrutura não pode vibrar demais. Porque mesmo que ela não caia, a impressão que dá é que ela vai cair. Né? Então aí você está agredindo aí o bem-estar do usuário também. Eu sempre dou esse exemplo. Se alguém já tiver escutado esse exemplo, me perdoa, gente, mas muita gente que eu dou aula, que é o exemplo do CREA de Goiânia, a calçada do CREA de Goiânia. Tinha uma escada lá que vibrava tanto, do CREA, hein? Do CREA, prédio do CREA. A calçada vibrava tanto, por ficar com medo de subir nela. Aí o que os caras fizeram? Reforçaram a escada. Adicionaram rigidez à escada. Rigidez, que aí ela não vibra, né? Para de vibrar. Tá? Então, com relação ao estado limite de utilização, são esses três fatores: deformação, fissuração e vibração. Como é que isso é combatido? Aí é que tá, que eu ia falar para vocês. Como é que isso é combatido? Isso é combatido com coeficiente de ponderação, coeficiente de segurança. As ações são aumentadas, como eu já falei para vocês no slide passado, né? A ação aumentada em 40% e as resistências são minoradas em 40% também, no caso concreto, né? Então você aumenta a ação e você diminui a resistência para fazer o cálculo. Muita gente pergunta qual que é o efeito disso, matemático, assim, na estrutura. E eu já fiz essa conta, não. Eu fui de uma banca, uma vez, uma banca de trabalho final de curso na UEG, quando eu dava aula na UEG, né? Universidade Estadual de Goiás, o cara fez essa conta. Ele chegou à conclusão que uma estrutura normal de concreto, que você calcula normalmente aí, programinha normal, ela suportaria, sem se romper, uma carga 2 vezes maior do que aquela carga para a qual a carga real que age nela, né? Não é um negócio interessante? Quer dizer, se eu calcular um prédio aqui, 2 andares, teoricamente os pilares aguentariam 4 pavimentos, né? Por causa do coeficiente de segurança, sem se romper. Mas, mais uma vez, eu digo para vocês, é para você usar essa gordura? Não, não é para usar. É como se ela não existisse. É igual dinheiro de imposto, ele não existe. Eu tenho um amigo meu que mexe com empresa e ele estava falando para mim esse dia, quando ele vai pagar imposto, ele já põe na cabeça dele. Não é meu, não é meu, não é meu. Não é meu. Então, a gente morre de passar raiva pagando imposto. 27,5% aí. E normalmente engenheiro você vai ganhar mais que 10 mil. Você vai pagar 27,5%. Só pagar 2,700 em 10 mil de imposto? E tem gente que fala que é pouco. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, não. O fato é que é igual ao coeficiente de segurança, filho. Não é seu. Você não pode usar. É da estrutura, né? Embora, na prática, um prédio adequadamente calculado suporte 2 vezes mais carga, na real, do que as cargas que estão atuando nele. Né? Mais uma vez eu digo, isso não é para ser utilizado. Isso é para ficar lá com segurança mesmo. Né? Então, em resumo aqui, ó, segurança é quando todo o conjunto da estrutura, bem como as partes que a compõem, resiste às solicitações externas em sua combinação mais desfavorável durante toda a vida útil e com uma conveniente margem de segurança. Aí tem 2 conceitos aqui que eu quero apresentar para vocês, que são dois não, é um conceito. Eu quero apresentar para vocês que quem quer virar projetista aí, ou já está mexendo na rua aí, vai parar com isso, que é o seguinte: vida útil. Conceito de vida útil. Quando que esse conceito de vida útil ele entrou nos projetos estruturais? A partir da norma de desempenho, que saiu em 2015, se não me engano, que é a norma 15575. A norma 15575, que ela é uma norma para edifícios residenciais,
mas que está sendo adotado por outros tipos de prédio também, essa norma fala o seguinte, que todo projeto tem que ter uma vida útil do sistema. Então, se você estiver projetando uma estrutura, você tem que apontar no projeto qual que é a vida útil da estrutura. Era uma coisa que não existia, né? Porque hoje existe assim, o entendimento que o concreto armado sofre degradação, né? A gente sabe que o concreto armado sofre degradação, tá? Então esse conceito ele não existia antigamente. Então essa norma não fala que o projeto ele tem que ter uma vida útil. Projeto de arquitetura também tem que ter uma vida útil. Aí você já está se perguntando assim, qual que é a vida útil para a estrutura? 50 anos, para resumir. Eles fazem uma série de considerações lá. Mas a vida útil para a estrutura é 50 anos. Durante 50 anos, mas a estrutura tem que ficar em pé durante 50 anos? Não, não vai ficar em pé. Aliás, ela tem que ficar em pé até mais. Né? Durante 50 anos, ela não pode sofrer uma degradação que implique uma manutenção muito cara. O que é uma manutenção muito cara? Manutenção que não esteja prevista no manual de utilização do prédio. Porque hoje em dia, prédio é igual carro. Quando você entrega uma unidade residencial, você entrega um manual de utilização para o usuário, para o condomínio, normalmente, né? Para o usuário, para o condomínio. Como que ele tem que dar manutenção na pintura, quando ele tem que dar manutenção na estrutura, como que ele tem que dar manutenção no telhado, cobertura, caixa d'água, tudo. Tudo. Então, isso também é uma previsão da norma 15575. Fala que você entrega a sua unidade residencial com um manual de utilização. Então, todas as vezes que o prédio ele precisa sofrer uma manutenção que não está prevista no manual e que vai ter um custo, aí é sinal que a sua vida útil está furando. Quer dizer, a sua estrutura está na vida útil. Degradou antes da vida útil. Tá? E esse conceito é muito assim, chega a ser filosófico. Tem gente que pergunta, mas então depois de 50 anos o prédio vai ser abandonado, o prédio vai cair? Não. Ele vai sofrer um regime diferenciado de manutenção. Hoje em dia já tem prédio no Brasil, quer dizer, não é longe não, em Brasília tem prédio que tem 62, 63, tem prédio que tem 50 anos, né? 73, 83, 93, 2003, 2013. Quase 60 anos em Brasília, em prédio. Então já furou, né? Na norma fala que é 50 anos, então é porque a partir daí ele vai começar a passar por um regime diferenciado de manutenção. Não é a manutenção que está no manual, tá? Não é a manutenção que está no manual. Se for pensar bem, em geral, a idade do prédio tem que ser a idade do dono. O cara que encomendou, e o cara não vai viver muito mais que 50 anos. Né? É a filosofia dos caras. Bom, o que significa estado limite último? Rapidamente aqui, ó. É quando a estrutura perde o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio o quê? Ela deixa de ser corpo rígido. Esgota a capacidade resistente, ela não aguenta carga. Então, ela entra em estado limite último, né? Se ela não aguenta carga, tá? Ou então, ela esgota a capacidade resistente por causa de efeitos de segunda ordem. O que são efeitos de segunda ordem? Causados por solicitações variáveis. Isso são efeitos de segunda ordem. Então, a carga quebra a capacidade resistente, os esforços variáveis, um ou outro, né? Não é um e outro. Não. Ou quando ela pode ser provocada por solicitações dinâmicas, ou quando ela sofre um colapso progressivo, ou quando ocorre casos iniciais. Qualquer um desses casos aqui pode levar ao estado limite último. O estado limite de serviço, eu já falei dele aqui, né? Relacionado à durabilidade, aparência, conforto do usuário, boa utilização funcional das mesmas. Então, se a estrutura começa a dar problema funcional também, ela começa a ter problema chamado de estado limite último. Estou falando para vocês a questão da deformação das vigas, né? Principalmente viga, que o maior problema é vinculado com viga. Mas a deformação de viga, gente, ela não gera apenas problemas estéticos, psicológicos. Eu falei do problema psicológico porque é o mais difícil da gente entender, porque não estamos acostumados com isso, né? Mas gera também problemas funcionais. Por exemplo,
Quando você tem uma porta abaixo de uma viga, pensa, você tem a porta aqui, acima dela você tem a viga de concreto. Beleza, normal. E aquela viga deforma, ela faz uma barriga aqui. O que pode acontecer com a porta? A porta pode esmagar. Porque se a viga deformou, tudo que estava acima dela baixou também, né? Então pode esmagar a porta. Qual que é o efeito disso? A porta não abre. Você vai abrir a porta, faz aquele barulho. Chega num ponto que ela para de abrir, não abre mais, né? Então isso é um problema funcional, problema de funcionamento. Isso aí também, quando o prédio, a deformação da estrutura gera esses problemas funcionais, o estado do limite de serviço está sendo agredido. Isso acontece em janela também, tá? Janelinha, quando a viga que estava em cima dela começa a deformar, e a janela não abre mais. Aí é um problema o quê? De utilização, ou também chamado funcionalidade, né? Problema funcional, que está relacionado com o estado de limite de serviço. Aconteceu um caso comigo uma vez interessante. Eu morava em Goiânia e um camarada, meu amigo aqui do Brasil, dono de uma escola, me ligou dizendo que sonhou que o prédio dele estava caindo. Aí eu falei, cara, você tá doido, o prédio tá caindo, não. Eu conheci o prédio, eu não tinha projeto nada, mas conheci o prédio. Caindo, não. Não, mas eu sonhei, isso aqui. Eu falei, mas prova que esse prédio tá caindo. Aí ele falou assim, as basculantes do banheiro não estão abrindo. Aí eu falei, opa. Aí pensei, opa, não tá abrindo? Não. Eu vou abrir assim, ela pega. E não tá fechando, abre e não fecha. O que é isso? Por que acontece? A basculante esmagou. Né? Aí eu pedi foto. Manda foto para mim então, que eu fiquei preocupado. Manda foto para mim então. Ele mandou. Na verdade, tinha um pilar que estava recalcando. Um pilar no canto do banheiro, que é onde tinha as basculantes, que estava recalcando, estava descendo. Assim. Na hora que ele desce, o que acontece? Ele puxa a estrutura toda, né? E aí estava esmagando a janelinha, porque a janelinha não abrindo. Aí, a hora que ele me mostrou as fotos que eu vi, o estrago, falei, cara, tá caindo mesmo? Aí ele desesperou. Cara, o que eu faço? Vai cair meu prédio. Aí eu orientei, falei, escora tudo, eu vou ir. Aí ele escorou, né? Escorar mesmo, igual escorar laje. Pau roliço. Escorou, até mais do que eu mandei. Então escora para todo lado. Eu cheguei lá e teve que fazer um reforço na estrutura, na fundação, na verdade. Eu já não fiz porque eu não sabia fazer. Só indiquei o caminho das pedras para ele. Ó. Você arruma um engenheiro de fundação aí para fazer um reforço, porque o pilar está descendo. Então, uma das coisas que demonstra que o seu prédio está fora do estado de limite de serviço, né? Ou a sua estrutura está fora do estado de limite de serviço, são as deformações que causam problemas estéticos e causam também problemas aqui, ó, funcionais, tá? Problemas estéticos e problemas funcionais, tá? Então, o outro estado de limite de serviço, como eu falei para vocês, é fissura, né? Ah, mas tem isso na norma? Formação de fissura. O que é formação de fissura? Quantidade de fissura. Então, a norma determina a quantidade de fissura lá por metro quadrado de estrutura. Não pode fissurar demais. O problema de fissuração, vou repetir, é que uma fissura é um caminho preferencial de patógenos. Tá? A abertura de fissuras, ela não pode abrir demais. Certo? Não pode ser fissura muito aberta. Então, além de você não poder ter muita fissura na estrutura, ela não pode ser fissura muito aberta. Não pode ser que você mete o dedo dentro dela. Certo? Porque aí é uma fissura que está fora da norma. Pode fissurar? Pode. Estrutura de concreto pode fissurar, mas a fissuração ela é limitada. Tá? Então, deformação excessiva, eu já falei, né? E vibrações excessivas também. Só que aí a norma não te dá uma coisa, não te dá um norte matemático. Ela só fala que não pode vibrar demais. Tá? Beleza. Parar aqui. Então, eu vou parar por aqui hoje. Essa aula tem muitos conceitos novos, né? Então, eu sugiro que você assista a segunda parte, que a segunda parte é a parte mais complexa, de novo. E para a gente poder seguir com esse entendimento. Eu devo marcar a aula do laboratório para daqui a 2 semanas. Então, sem ser na sexta, na outra, a gente deve ter aula de laboratório para eu mostrar para vocês essa parte dos testes aí, né? Que é o teste mais importante, mas eu quero mostrar 2 para vocês. Quero mostrar o teste de compressão. Ixi, o que é isso aqui?
eu quero mostrar um teste de compressão e quero mostrar um teste de slump test. E o que é um slump test? É um teste de quanto o concreto é fluido, né? Para encerrar, eu quero explicar para você como é que você compra concreto. Então, o concreto, você passa para o seu vendedor a resistência característica dele, que vai ser no mínimo 25 MPa. Quer dizer, o concreto tem que ser calculado, traçado para 25 MPa mais um pouquinho lá, por causa do desvio padrão, né? Então, você pede o concreto estabelecendo a resistência característica, estabelecendo o slump. O que é slump? Fluidez. Tem um teste de slump, nós vamos ver. Então, eu só vou dizer o conceito, fluidez. Por que eu posso ter um concreto mais fluido e um concreto mais seco? O concreto fluido é para bombear. Se eu precisar de concreto lá na laje, tem que entrar na bomba e a bomba tem que jogar. Já até falei isso, né? Se for um concreto muito seco, a bomba não joga. Então, o mínimo que o seu vendedor de concreto vai pedir para você é a resistência característica, que nós entendemos o que é, e o slump. Tá? É isso que você precisa para comprar um concreto. E nós vamos ver como é que mede isso em laboratório. São testes simples e que as obras grandes, uma obra grande você tem que fazer. Tá? Vou parar por aqui, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí antes de encerrar? Não, pode bater o martelo aí. Não, tranquilo aí, professor. Tranquilo. Beleza. Então, eu vou parar por aqui. E aí, na semana que vem, nós estamos juntos. Eu. Oxe, o que foi, pai? Professor, Ah, só uma pergunta aí. Os trabalhos já corrigiu já? Como é que tá o esquema aí desse trabalho nosso? lentamente, seguindo lentamente, porque é muita coisa. Tá bom, tá bom, Mas tá bom. Tá indo bem. Fica tranquilo, tá indo tudo bem. Não esquenta a cabeça, não. Então, Deus com pressa, não. aí, até semana que vem eu solto essas notas. Tá? Então, com muita pressa, não. Tá tranquilo. Tá bom, gente. Boa noite pra vocês. Um grande abraço. Até semana que vem. Falou, boa noite. Até mais, tchau, tchau.